Boa Boa noite. noite, Tudo bem, Renata? tudo ótimo. Boa Boa noite, o pessoal tá noite aí que chegando está aqui. chegando. Sejam bem-vindos. Hoje a noite promete. São muitas informações. Pérola, Tatiane, Gisele, Marilene, Leide, Thaisa, sejam bem-vindos, bem-vindas. Ricardo, Anzinha, bem-vindos. Carlinhos, muitos alunos aqui, ó. Cláudio. Que bom ver vocês aqui. Logo, logo estamos aí de volta. Os meninos aí já Eduardo, que estão amanhã. terminando, né? Já terminaram, só está em fase final, agora só formatura, só diploma. É, e agora é só o foco na pós, né? Não pode parar. Pois é. É, pessoal, só lembrando a vocês, tá? Durante a live, vocês podem estar aqui encaminhando no chat perguntas. Renata vai estar respondendo, vou estar aqui dando esse suporte, viu? Então, fiquem à vontade para perguntar. A live vai ser disponibilizada assim que a gente finalizar também, para que vocês possam estar Sim. revisando aí tudo o que foi conversado. Vamos lá. Já temos aí, já chegou aí na caixinha, não foi? Várias perguntas. Foi durante a tarde abrir a caixinha, já para a gente ter uma ideia da expectativa e muitas perguntas incríveis, né? Assim, dúvidas que realmente tiveram aí algumas modificações na interpretação, né, da total de receita do MEI. E aí muita gente também que está começando a empreender, também bacana. É. Muitos projetos saindo do papel, muitos já estão aí no É, barco, né? muitos já com lojinhas virtuais, mas ainda informal, né? Aquele receio também de como declarar o imposto, como formalizar. E para isso que estamos aqui, né? Para ver e fazer com que essas nossas empresas elas prosperem e hoje vão ser MEI, futuramente vão ser o ME, É, depois serão empresas, quem sabe até um SA. verdade. E aí nada disso vai acontecer se não tiver o suporte de um contador, né? Principalmente Com um contador que certeza. é responsável. E você tem total propriedade para falar sobre. Estamos aí para dar esse suporte às empresas e dar essa segurança, né? Para garantir que elas cresçam, mas cresçam da melhor maneira, bem orientados e sabendo o que está fazendo, porque muitas e muitas dores de cabeça que a gente tem hoje no meio é justamente por isso, por falta de conhecimento. É verdade. E assim, né, a gente sabe também que é, só começamos a compreender de fato sobre o empreendedorismo quando vamos para a universidade. Só que nem todos têm essa oportunidade, né? Algumas pessoas têm que optar o que vai fazer. Então, quando se tem essa orientação, né, o direcionamento se torna mais fácil, porque sabemos que empreender é realmente um trabalho formiguinha até que a gente consiga se consolidar, né?
E é uma necessidade, assim, seja qual for aquela área, né, que você deseja atuar, não só a área de administração, não só, mas se você deseja ter a sua empresa, deseja realmente empreender, e com essa necessidade que o nosso país realmente está necessitando, esperando de cada um de nós, e a situação, assim, hoje em dia, de você ter a sua empresa, realmente você garantir, e esse desejo de empreender faz com que a gente, é um assunto bem rotineiro e um assunto real. Verdade. Porque na medida que muitos e muitos profissionais, seja da área de saúde, seja da área de, até do que, da área de comércio, mas se a gente não dominar bem de como vai ser a abertura de uma empresa, de como é que vai funcionar toda essa estrutura de que você melhor se adequa, a gente não vai estar sabendo ao certo e isso tudo vai gerar prejuízo. Se eu não souber qual é o melhor, se a minha empresa pode ser do meio, se ela pode ser do Simples Nacional, se ela pode ser do lucro presumido, isso tudo vai fazer com que eu tenha e vá diminuir os meus custos da minha empresa. Porque dependendo da sua receita, dependendo do seu quantidade de funcionários, dependendo do que realmente, como funciona a sua empresa, aí daí vamos estar decidindo qual é a melhor opção. E o MEI é uma excelente opção para quem está iniciando, para quem está nos primeiros passos aí no empreendedorismo. E como funciona, Renata? Fala aqui pra gente, para abrir um MEI. Né? Que a gente sabe que vem esse receio, né? Verdade. O MEI, de onde surgiu, deixa eu abordar assim, né? De onde surgiu, como surgiu, qual foi essa necessidade. Diante de tanta informalidade que nós temos, e ainda temos, né, tantos profissionais que vivem de maneira autônoma, o que foi que o governo decidiu? Desde lá 2008, ele decidiu criar o MEI, que é uma possibilidade dos autônomos formalizar o seu negócio. Com isso, a gente vai garantir tantos e tantos benefícios, como a Previdência, como auxílio da Previdência, como auxílio doença, tantos formalizar o seu negócio, ter seu CNPJ, dependendo do ramo, se for uma empresa que tenha necessidade de ter inscrição estadual, ter uma inscrição municipal, ter uma conta bancária de pessoa jurídica e tantos outros benefícios. Com isso, aí o governo criou essa possibilidade. Hoje, atualmente, e é uma das coisas que maior teve a sua aceitação, de tantos projetos que o governo criou, e nisso, hoje, o MEI ele representa de cada 10 empresas, 7 delas são MEI. São dados aí recentes, de 2022. Então, cada CNPJ aberto que nós temos aí no decorrer até 2022 aí, nós temos o seguinte, que a cada 10, 7 delas, então o MEI hoje ele representa em média quase 70% de todos os nossos CNPJs abertos hoje em atividade, está realmente funcionando, ele já representa isso. Por isso que é um tema tão atual e tão real dentro da nossa realidade, da nossa região, das nossas cidades aqui e no nosso meio que estamos. Com isso, aí ele vai ser um modelo empresarial simplificado. Eu vou conseguir, é simples, é fácil, mas a gente precisa ficar atento. Ele veio com o quê? Para formalizar essas empresas que trabalham da empresa de maneira autônoma. Quando foi desde 2009, mas essa foi o quê? Um dos planos do governo que melhor teve a sua aceitação, porque permitiu a quem? A nós, trabalhadores autônomos, a ter realmente toda aquela burocracia. Hoje mesmo, se a gente tentar abrir um MEI hoje, agora, a gente já consegue formalizar o negócio de imediato. Não precisa esperar aquela burocracia de junta comercial, de abertura, pagamento de taxas, e ainda por cima é gratuito esse serviço. Renata, a gente visualiza também que tem muitas pessoas que cobram, né, para fazer a abertura do MEI. É legal? Como funciona nessa situação? Eu já vi vários sites cobrando até uma taxa de R$ 250 para fazer essa abertura, isso. Quando, né, é gratuito lá no site. Justamente é uma necessidade que nós, contadores, passamos e orientamos a todos os contribuintes que não caiam nisso.
não caiam em anúncio, até porque assim, o Google ele tem essa ferramenta que o que a gente pesquisa fica lá registrado e fica aparecendo. Empresas que oferecem aquele tipo de serviço, fica lançando, né? Abra agora, custo de R$ 250. E nisso vai aparecendo e muitas pessoas acabam sendo lesados. Ao cair, que acontece o seguinte, é uma plataforma que vai pegar todas as suas informações e ele que vai fazer o serviço. E com isso gera-se um boleto e você faz o pagamento. E isso é bem rotineiro, infelizmente, mas muitas pessoas caem nessa propaganda, cai nesse marketing aí que abra o custo de R$ 250. Sem pesquisar, sem se orientar, aí acabam caindo. Mas nós, contadores, a gente oferece também esse serviço de forma gratuita, porque já é uma maneira de incentivarmos e orientarmos e fazer com que o nosso Brasil cresça, que tenhamos ainda mais empresas abertas. E o que nós podemos oferecer após é realmente um acompanhamento anual, um acompanhamento mensal, de como é que vai fazer com que esse meio ele evolua. Porque de imediato é abrir, mas fazer com que ele evolua é realmente como vai funcionar, como é que vai funcionar no decorrer dos meses. Então, uma excelente dica que eu deixei para vocês aqui, não caiam nisso, viu? Para abrir um MEI, hoje a gente tem que entrar no portal do empreendedor, apenas nesse site que realmente é confiável. Esses outros sites que aí eu vou estar deixando aí, vou partilhar aí com vocês o link, até que conseguimos fazer isso, tá? Vou te passar aqui também algumas perguntas que você falou, né, a respeito dos direitos também que o MEI proporciona, de auxílio doença, maternidade e tantos outros, porque, de fato, o empregador ali, né, o empreendedor, de fato, ele é formalizado, né? E aí, existe uma taxa, né, chamada DAI, que é paga mensal, e aí essa taxa, ela é inclusa para o INSS, não é isso? Isso. E é unificado, né? Ela vai estar todos os tributos e de forma reduzida. E aí uma seguidora mandou a seguinte pergunta. MEI pagando parcelamento pode solicitar o auxílio doença devido a um processo de cirurgia? Sim. Depois que é realizado o parcelamento, ele, consequentemente, já vai deixar o seu CNPJ apto e também regular. Mas o que eu não posso fazer é estar atrasando esse parcelamento, porque aí vou criar débitos e vou estar deixando a situação da minha empresa irregular. É necessário que, dependendo do débito que esteja acumulado, realizar esse parcelamento para daí ser comprovado e realmente ele conseguir dar entrada a esse benefício, que é um auxílio-doença, que é uma possibilidade e um dos benefícios de ser MEI. Teve outra pessoa também que perguntou, eu posso ser CLT e MEI ao mesmo tempo? Sim, sim. Vou estar até deixando aí no meu arroba aí, quem está aí nos acompanhando, e sobre um postzinho sobre isso, que você pode ser CLT e também você pode ser MEI. Nada te impede. O que acaba que deixa muitas e muitas pessoas ainda retraídas, porque não é possível um desligamento daquela empresa para solicitar o seguro-desemprego, eu não vou estar conseguindo. Por quê? Porque eu já tenho uma empresa, já tenho um CNPJ ativo no meu nome e comprovando que você realmente, se o CNPJ está ativo, realmente comprova que vocês têm funcionamento sobre aquele CNPJ. Então, só é uma dicasinha aí, ter a carteira assinada no formato de CLT, você pode também ter o MEI. Só no possível desligamento é que a gente não pode fazer a opção pelo seguro-desemprego, porque esse auxílio vai ser negado, porque só vai ser possível quem realmente não comprovar e não ter renda nenhuma para ter direito ao auxílio, o seguro-desemprego. Entendi. Renata, também, tem uma dúvida minha, né?
Nós estamos aí numa era totalmente digital, com tudo mais prático, até estágios hoje acontecendo home office. Como Isso. fica nessa questão dessas lojinhas virtuais? As lojas virtuais, até na nossa possibilidade, na abertura do MEI, tem essa opção de deixarmos realmente de formato de loja virtual, se tem um ponto físico em formato pela internet. E nisso, na abertura, no tipo e na atividade ali da empresa, a gente já vai deixar como certo, que é esse tipo de atividade desempenhada, que você só funciona em formato virtual. Entendi. Cristiano mandou agora aqui no chat uma pergunta. Sim. Funcionário público pode ser MEI? Ó, dependendo do seu estatuto do funcionário público, aí é bem restrita essa situação, porque cada funcionário público ele vai reger a uma legislação específica. Então, a gente teria que fazer a análise. Em linhas gerais, não pode. Mas existe ainda algumas possibilidades que é possível, porque se, dependendo do concurso público que você passou, aí existem as restrições que você não pode ter abertura de empresa, então tem que seguir a risca o que é que o teu contrato ali com aquele concurso público, ele realmente diz. Como servidor público, né? Porque se for da esfera federal, se for da esfera estadual, se for municipal, entre tantas e da União, entre tantas e tantas condições. É porque tem a questão do sócio administrador também, né? Até com outro CNPJ, no caso Isso, do ME, e aí isso. complica também. Também outra pessoa mandou uma pergunta, se ele pode ter um CNPJ e também ter um outro MEI. Ele, no caso dele, eu acredito que ele perguntou assim, se pode ter ME e MEI ao mesmo tempo, com dois segmentos diferentes. Não, não. Dessa maneira eu vou estar burlando a legislação. E também é um caráter de desenquadramento. Quando comprovar, isso daí não vai estar impedindo de você ser MEI. Se você já tem o seu CPF vinculado a uma outra pessoa jurídica, eu não posso ser MEI. Se existe uma sociedade ou se for uma sociedade unilateral. Com isso, eu não posso ser MEI. Uma das características, e eu tenho que me adequar a isso, que eu não posso ter nenhum CNPJ. Posso até ter acontecido assim, de eu já ter aberto aquela empresa, ter fechado. Mas ativo, eu não posso, não. Chegou mais uma pergunta aqui no chat, foi Patrícia, está lá no Instagram Chagas e Marinho. Ela Sim. perguntou assim, o que fazer se a pessoa que possui MEI esqueceu de informar o imposto de renda no ano anterior? Ó, necessariamente, ele só possuir o MEI não me obriga a ter que informar, a ter que declarar meu imposto de renda. Mas, o que é que nós orientamos? Nós, contadores, orientamos que seja feito a sua declaração de imposto de renda, porque é uma maneira já de ser comprovada aquela renda. Aquela renda de você sendo o único sócio daquela empresa e a sua renda, porque você vai ter um limite de faturamento, mais adiante a gente vê sobre isso, e quanto a porcentagem ali realmente está ficando para o sócio. E num possível assim, financiamento, numa possível comprovação de renda, eu vou ter a minha declaração de imposto de renda para comprovar essa informação. Se, porventura, eu descubra isso, eu queira fazer isso de maneira retroativa, se não passar do valor limite, que é o valor de obrigatoriedade do imposto de renda, que vai ser R$ 28.559,70. Com isso, eu vou estar fazendo o seguinte, se não passar o valor dos rendimentos, não ultrapassar esse valor, eu não tenho multa. Não tenho multa para fazer essa entrega de declaração após o prazo. Mas se ultrapassar, aí realmente vai gerar assim, uma multazinha de R$ 165. Você paga-se, né, o valor e daí segue normalmente. Podemos fazer sem problema essa declaração aí fora do prazo. Certo. Uma pessoa também perguntou assim, na caixinha hoje à tarde, qual a diferença da SLU e da MEI? Da SLU, né? Quase.
Isso. É até um formato, né, de empresa diferente, que antes nós tínhamos de formato Eireli, que foi extinta, totalmente extinta, mas hoje aí nós temos esse CNPJ que é de maneira SLU. O MEI, como já estamos falando, ele realmente a possibilidade dessa empresa, quem ainda está iniciando, quem está dando os primeiros passos, até porque o limite de faturamento é de R$ 81.000. E isso no decorrer de um ano. Quando eu divido esse valor aí por 12 meses, vai dar em média 6 mil e pouco. Então, ainda é um faturamento ainda, para a grande realidade das empresas, ainda é pequeno. Então, o porte de um MEI realmente é pequeno. E quando realmente eu ultrapasso, porventura, aquela minha empresa ela não tem uma atividade que contemple, eu posso ser aí uma SLU, que é uma das formas de natureza jurídica que é de você apenas, o teu CNPJ não precisa ter outros sócios, que é no caso da limitada. Sim. Então... Chegar aqui mais perguntas. Um beneficiário pode ser MEI? Tatiana está perguntando. Quando nós fazemos esse processo de formalização, eu estou informando a todos os órgãos do governo que realmente você está com a empresa, ela está apta, e isso eu estou garantindo e descrevendo que até quando está no processo de abertura, nós temos que responder algumas perguntinhas, deseja comprovar, deseja isso. Se você é beneficiário, realmente você está atestando que não tem condições de trabalhar devido a essa deficiência, devido a esse fator. Quando eu comprovo que eu estou abrindo uma empresa, realmente eu já estou dizendo ao governo ali que você tem condições, você está empreendendo, eu tenho uma renda própria, aí aquele benefício vai ser cessado, se você já for beneficiário aí do INSS. Outra pergunta de Tatiane foi com relação a funcionário público ter MEI, que você respondeu anteriormente, né? Na de depender muito do concurso, do né? estatuto, isso, do estatuto daquela... Uma outra pergunta que chegou aqui de João Paulo. Houve mudança no teto de faturamento do MEI, passando a ser 130 mil ou o limite permanece 81 mil? Estamos ansiosos para que isso aconteça, mas ainda não aconteceu. Não temos nada, só realmente especulações, mas não tivemos essa mudança para o ano 2023. Permanece o R$ 81.000 e temos que trabalhar diante dessa situação. O que pode acontecer para 2024, mas aí a gente tem que acompanhar as cenas dos próximos capítulos e se o governo publicar hoje, ele também não vai ser de imediato. Vai ser a partir de um determinado período e no ano seguinte. Aí, por enquanto, R$ 81.000 de faturamento, tá? Anual, hein? Isso. O que acontece é muitos espertinhos pensar que o governo tem acesso, aí começa a movimentação via Pix, começa a movimentação via cartão de crédito, começa a movimentação de diversas maneiras. Aqui no estado de Pernambuco mesmo, nós temos várias e várias situações em que fulaninho, empresa X, ela está lá dentro dessa condição de MEI. Só que, se é R$ 81.000, é o teu faturamento. Isso não quer dizer que aí você mesmo, acaba que você produz prova contra você mesmo. Vou lá e faço compra de R$ 82.000. Ou então, até que esse valor eu posso comprar, comprovando, realmente emitindo nota fiscal, até 30%, 70% desse valor. Então, eu vou ter aí R$ 81.000. Deixa eu... Eu não posso ultrapassar esse valor, tá? Porque de imediato os órgãos vão começar a me notificar aí e me excluir aí do meio, me obrigar a sair. Por isso 56.700. Então, 56.700 é o limite de compra do MEI. Passando-se desse valor,
automaticamente eu vou ser obrigado a fazer o desenquadramento e recolher os impostos como realmente deve ser, que aí você migra para o Simples Nacional e vai fazer os recolhimentos também de maneira retroativa. Porque como é que você está, teu faturamento anual pode ser até R$81 mil, passando-se desse valor, automaticamente já vai ser excluído do MEI. Aí você compra R$90 mil, aí você compra R$100 mil. Então, os órgãos, eles vão te notificar e vai fazer com que aquela empresa ela recolha o imposto devido daquele período. Retifique declarações, apresente tudo isso fora do prazo. E com multas, né? Correções. Inclusive, né, é importante ficar atento no cadastro, né? Hoje até aplicativos do próprio governo, né, disponibiliza que a gente possa estar acompanhando, recebendo essas notificações. Então, às vezes, a gente realmente peca por não ter o planejamento. E, às vezes, as pessoas também acham que o contador é só na hora do socorro. E a gente precisa ter o contato antes para não precisar, né, acabar aí encerrando as atividades. E justamente, por quê? O que é que acontece? Imagina que a gente só descobre isso no fim. Ou então, quando já acontece o problema, é que você vai ter e vai lidar com essa situação. É importante que realmente tenhamos essa informação e a gente ficar sempre atento. Temos tantas e tantas plataformas de maneira gratuita que o governo disponibiliza. E, tendo acesso a essas informações, é controlar. A empresa é tua, então você precisa de um auxílio de um contador, de um gestor, disso precisa. Mas o principal envolvido e o principal interesse tem que ser seu, de controle, se realmente você está pagando as contribuições em dia, se não está tendo débito, tudo isso para controlar e evitar uma possível exclusão, uma possível que não basta também eu só abrir o MEI e deixar para lá. Isso acontece, infelizmente acontece com muitas pessoas que abrem, eu tenho um CNPJ, mas faz muito tempo que eu não movimento, é MEI, as contribuições estão lá. Estão todas constando como aberto, então mesmo que você não informe nada, dizendo que declarou que desistiu realmente do faturamento, uma das condições do MEI é que, estando ativo, já é devido o pagamento dessa contribuição mensal. Até porque, como é uma garantia que você pode ter auxílio à doença, estar contribuindo para a sua previdência, isso faz com que seja de maneira obrigatória você fazer esse pagamento. Já aconteceu, já tive situações de a pessoa tinha, né, tem o seu CNPJ ativo, mas em algum momento ou então estava empreendendo, mas não tinha CNPJ, vou formalizar. Descobri aqui na internet, vou abrir meu CNPJ, vou emitir uma nota fiscal e pronto. Deixou para lá. Quando vem se dar conta, o débito já está, depois de 4 anos, 3 anos, está na dívida ativa, já está com esses 3 anos, 4 anos, constando lá como débito, e devido só a uma simples necessidade, que foi naquele momento, abrir o CNPJ e emitir nota fiscal, ficou constando esses 4 anos ali como débitos, e gerando aí débitos, multas, juros, e fazendo com que você realize parcelamento e fique com esse débito aí longo, né? No decorrer de um tempo aí extenso. A pessoa mandou uma pergunta, mas acredito que já foi respondida também no decorrer. Tem uma loja virtual, mas não sou formalizado, pois ainda não faturo bem. Recomenda que eu faça a abertura de um MEI? Para crescer, a gente precisa de imediato. Você já tem, ela já deve ter o valor ali, X de faturamento. Com isso, quando eu tenho os benefícios, e também vai ter os porém, né? Se você realmente deseja que sua empresa, sua loja virtual, ela cresça, nada como formalizar-se. Porque formalizar, eu vou estar contemplando crédito a instituições financeiras, eu vou estar podendo comprar, dependendo dos lugares. Existem muitos e muitos formatos em que, vamos supor que essa loja seja uma loja de roupas. Um exemplo bem
prático aí, bem rotineiro aqui dentro da nossa região. Em alguns, e Fábio, até aqui na nossa região, nós temos aí Santa Cruz. Muitas e muitas empresas daquela que vendem ali no atacado, ela só vende para quem realmente tem um CNPJ. E a preço de atacado, eu só vou conseguir se eu contemplar, se realmente eu me adequar a essa condição, ter o CNPJ para que eu possa comprar de maneira do atacado, porque senão você vai ter que comprar a um terceiro. Tendo o CNPJ aberto, eu consigo condições, prazo de pagamento, consigo condições também para que o prazo de pagamento, consigo para que essa compra seja de maneira aí no formato de atacado. E com isso vai fazer com que eu tenha o melhor preço daquele meu produto e, consequentemente, consiga vender melhor, consiga vender mais. Isso. Porque o ramo do comércio, né? O ramo do comércio é um ramo bem que todo centavo vale, importa muito. Porque se eu e aquele meu concorrente ele está vendendo ali o mesmo produto do mesmo fabricante, que vai fazer, dentre de outros e tantos fatores, com que o meu cliente opte por mim ou desista daquele meu outro concorrente ali. Uma das coisas que contribui muito é o preço. E no meio aí dessa inflação aí que estamos, com o preço, o que é que acontece? Você está comprando o mesmo produto, na mesma condição, no mesmo fabricante, você não vai deixar de comprar a R$10 a fulano e deixa só porque fulano, aquele outro ciclano, está vendendo a R$12, se é o mesmo produto. Então, quando eu consigo ter esse custo menor, consequentemente, meu preço do produto também será menor, o preço de venda. Exatamente. Tem uma pergunta aqui também, Patrícia mandou. Quem receber Auxílio Brasil pode abrir MEI? Justamente. Como os sistemas e as plataformas do governo estão cada dia mais eficientes, a partir do momento que eu comprovo e realmente eu digo ali, você está com o seu CNPJ ativo, você já está comprovando que você realmente tem uma renda. Já está comprovando que você tem condições. Durante esse período aí da pandemia, foi liberado vários e vários auxílios. E uma das possibilidades foi liberar esse auxílio para quem realmente era MEI, que era o pequeno, microempreendedor. E vários microempreendedores conseguiram o auxílio. Mas com esse Auxílio Brasil, com vários e vários cortes que já tiveram e vão acontecer, a partir do momento que comprova que você tem renda, é sinal de que você realmente não precisa desse auxílio. Porque as condições do Auxílio Brasil é ser desempregado, não ter renda ou apresentar uma renda de uma faixa etária, de uma faixa de valores ali realmente menor. Então, quando você abre o seu MEI, consequentemente, vai ser um dos caráteres de ser cessado esse benefício, né, do Auxílio Brasil, que é para quem realmente não tem renda. Tatiane mandou uma pergunta, mas foi também parecida com a que Cristiano já encaminhou para a gente. Que se um dia for funcionária pública, quais tipos de empregos públicos aceitaria que eu abrisse meu próprio negócio? Então, aí já respondeu que vai depender muito, né, do edital. Como é que o que está se aplicando? Na grande maioria não pode, que é justamente várias e várias pessoas que acaba que no decorrer conhecem, entregam seus concursos para realmente empreender, para ter esse formato do empreendedorismo, por gostar, por realmente ser uma possibilidade de você faturar mais, e não tem limites. Empreender não tem limites. Porque você ali naquele concurso, ele vai estar limitado, né? Se for o valor X, mas vai ser só aquele ali. E empreender entre altos e baixos, ele não vai permitir que você tenha limites. Você vai, quanto mais eu posso ter aquele pique de receita e, consequentemente, o meu custo ser menor, mas, consequentemente, o meu faturamento e o meu lucro também ser maior. Então, muitos e muitos empresários, se a gente for fazer uma pesquisa rápida aí com a grande maioria dos empresários, se eles optariam em fechar sua empresa ou em optar pelo concurso público, eu garanto que vão continuar com as suas empresas.
Verdade. E também, Renata, até uma dúvida, porque assim, muitas empresas também me procuram perguntando, e eu sempre oriento, né? É importante consultar o contador. Por quê? Diante do cenário, né, de instabilidade que a pandemia nos colocou, algumas empresas estão contratando os colaboradores como PJ, né? Então, utiliza, ó, tu abre o MEI, eu faço a tua contratação. Mas a gente sabe que existem limitações para você ser prestador de serviço da empresa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí do cuidado ao gerar aí um vínculo empregatício numa contratação Pois dessa é. forma. Não é simples essa esperteza aí, né, de muitos e muitos empregadores, aí querem que todos sejam pessoas jurídicas, mas querem exigir vínculo, querem exigir que aquela prestador de serviço realmente esteja ali naquele horário, cumpra aquela carga horária, tem aquele intervalo de almoço. Então, tudo isso são fatores que caracterizam o vínculo empregatício. Então, não basta apenas formalizar esse contrato de prestação de serviços, onde existe realmente caráter de vínculo empregatício. Você cumpre 5 dias semanais, de 8 às 18, com um intervalo de almoço X. Naquele período você não pode, e no formato de pessoa jurídica, existe o contrato de prestação de serviço, mas que as partes vão se acertar o seguinte, que você vai oferecer seu serviço, mas você não cria as condições que vai ter que ser cumprido aquilo dali. Tudo isso vai ser caráter no possível, né? Num possível processo trabalhista, vai ser caráter de realmente de junção de provas que comprova que o vínculo não era de PJ para PJ, e sim de funcionário para o empregador ali. Empregado para o empregador. Também algumas questões assim que eu tenho visualizado muito, até como memes, né, do Twitter, são pessoas utilizando sua maquininha de cartão de crédito e passando o seu próprio cartão. E aí vem a preocupação, né, também das pessoas estarem aí fazendo uma lavagem de dinheiro, né, para a Secretaria da Pois Fazenda é. e interpretado. O que é que acontece, né? Você tem que hoje também ficou uma febre a concorrência em si dentro de maquinetas, que você observa que todos os bancos oferecem esse tipo de serviço, várias e várias maquinetas. Nós temos aí um mercado extenso desse que tem as maquinetas e oferece tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. O quê? Ambos têm suas obrigações, tanto a sua pessoa jurídica como a sua pessoa física. Então, tem que ser observado o que é que acontece. Você está ali, eu como pessoa física, estou usando meu cartão de crédito, que vai ser aquele seu limite, e gerando uma receita também naquela pessoa jurídica. Se eu compro, consequentemente, estou comprovando que eu tenho condições e eu tenho aquele valor. Mas na outra parte, também existe essa questão, que lá está sendo a receita também. Então, esses imagens que muitas vezes a gente encontra aí na internet tem o seu sentido realmente por isso. Por isso que a gente tem que ficar atento e não sair misturando o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica. É uma das dicas que a gente deixa aí para o MEI, é justamente isso. Não misture, porque onde mais a gente encontra esse tipo de situação é no micro e no pequeno negócio, que é onde não tem a divisão. A grande maioria, infelizmente, dos microempreendedores, ele nem tem um fluxo de caixa, nem comprova e nem sabe ao certo o que é renda minha, o que é renda da minha empresa. Mistura-se tudo e, consequentemente, você não consegue apurar ao certo o que foi tua receita e o que foi a receita da sua empresa. E é importante que a gente fique atento a esse fato para que não gere uma tributação indevida. Não gere, por exemplo, a tua receita não seja confundida com a tua receita da empresa. Aquele valor que eu recebo ali na minha conta de pessoa física não pode ser proveniente de serviços que sejam prestados na pessoa jurídica. Até porque são tributações diferentes e a tributação de uma pessoa física é Y. E a de pessoa jurídica existe vantagens e a tributação é bem menor. Então, eu não posso estar produzindo essas provas contra mim mesmo, porque vai onerar, vai realmente gerar
o desembolso aí sem necessidade. Certo. E qual a dica para quem está começando agora, né? Que está aí pensando como abrir um negócio, né? A gente sabe que precisa estruturar, né, o projeto. Como fazer essa estruturação? Ó, nós temos aqui, né, no que contamos em um serviço de apoio para todas as empresas, é o Sebrae. O Sebrae, ele dispõe desse, é um grande benefício para quem está iniciando, quem deseja se formalizar. Também é um serviço que as prefeituras também estão oferecendo, que a grande maioria tem o seu polo, né, tem nas suas sedes, existe também essas salas do Sebrae. E ele vai garantir, e também de maneira gratuita, né? Também tudo isso Mostrando ali o site. Contem muito. Então, está decidindo aí, deseja ou já está empreendendo, esteja realmente pronto e apto para formalizar o seu negócio. Com isso, você vai estar contando com as condições de auxílio-doença, auxílio se você se você vive de maneira autônoma, é uma insegurança constante. É feito um carro sem seguro, né? A gente fica refém a tudo que venha acontecer, possa acontecer ali no decorrer do percurso. Também empreender dessa maneira, sem você formalizar o seu negócio, você fica muito vulnerável a tudo que venha acontecer, porque infelizmente acidentes acontecem. Você tem que prever, você já tem que contribuir hoje para poder lá na frente de ter auxílio a uma condições de aposentadoria, para daí você não sofrer tanto. Então, quando a gente contribui hoje, consequentemente eu estou garantindo o meu futuro de maneira com realmente os direitos adquiridos ali no decorrer de toda a sua história, ali dos seus 25 anos, 30 anos, 35 anos de contribuição. Pessoal, fiquem à vontade para mandar mais perguntas. Estamos quase encerrando a live. Isso. Também vamos estar aqui, vocês podem estar mandando aí também pelo meu @, pelo da Aniele, perguntas que vamos estar respondendo e vou estar sempre partilhando aqui com vocês. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui para vocês como é fácil fazer justamente esse acesso ao site do Sebrae. Chegou uma pergunta. Sou MEI e também trabalhador seletista. Uma vez dispensado sem justa causa, perco alguma verba trabalhista? Não. A verba, algum que vem incidir ali na sua rescisão, não. Não vai ter nenhuma interferência. É como eu tinha falado até anteriormente. O que vai acontecer de o benefício não ser cessado é o seguro-desemprego. Porque um dos fatos é você não ter ali nenhum CNPJ ativo no seu nome, naquela sua pessoa física ali, no seu CPF. A partir do momento que você é dispensado, aí no possível requerimento do seguro-desemprego, é que aquele auxílio vai ser negado, porque você já consta que existe uma renda, você já empreende, você já tem um caráter ali eliminatório justamente disso. Porque até por divergência de informações, dados cadastrais, muitos e muitos outros fatos acontecem a pessoa até o benefício ser cessado do seguro-desemprego. Então, é importante a gente ficar atento quanto a isso. Porque você pode até dizer assim, eu já tenho o meu CNPJ aberto, porque eu tenho essas condições. E, por outro lado, você continua aí fazendo os dois, né, empreendendo e também trabalhando de maneira de CLT, aí não vai ter nenhum prejuízo quanto às suas verbas ali do INSS, se for do FGTS, não vai implicar a esses valores, não. Tudo isso aí vai funcionar normalmente. O que vai impedir, no caso, é você requerendo o pós, né? Depois da rescisão, quem não consegue, né, de imediato um vínculo empregatício, aí vai requerer o seguro-desemprego. Mas como aí já comprova que você existe uma renda declarada ali, ele vai estar acessando
esse seu benefício. E Cristiano trouxe outra pergunta, bem bacana, inclusive. Quem trabalha como CLT e EMEI precisa contribuir com 2 INSS? E como funciona a contribuição para a aposentadoria? Isso. Ele vai estar contando aí do seguinte: você está nos 2 vínculos, você pode, mas para a contribuição ali da aposentadoria, existe um limite, né? Vai pegar a faixa aí do média dos 15 anos, como foi no decorrer desses 15 anos, e dali vai fazer uma média de valores, como é que vai ser o teu benefício final da aposentadoria. Você vai estar contribuindo das duas maneiras, porque realmente você tem e se adequa nas duas maneiras. Até, infelizmente, essa dupla aí, tributação acontece até quando a gente, quem já é aposentado e continua trabalhando. Mesmo ele não tendo mais direito àquela previdência, mas mesmo assim a empresa que paga, ela tem que descontar. Você, como está trabalhando, você tem que arrecadar. Eu vou mostrar aqui, pessoal, também o site que Renata falou no início, né? Que é o site do governo, que é o que a gente visualiza, por exemplo, o INSS e todo o nosso perfil. Também agora é disponibilizado o acesso para abrirmos o MEI nesse mesmo site. Então, bem prático. Isso. Pode observar que aqui, ó, gov.br, tem todas as informações de como abrir. Você pode entrar aqui já com seu login, tá? Quem já tiver o cadastro, é muito simples. E tem todas essa as senha informações. Gov, né? Essa senha Gov, ela está sendo padrão a todas as plataformas aí do governo. Então, é importante que guardemos com bastante sigilo essa senha Gov, tá? Porque com ela até, em muitas plataformas, ela já substitui até o certificado digital. Já está como o nosso raio-x, né? Eu até brinco assim, Isso. falando com os clientes, que o nosso raio-x já está aqui, porque tudo da nossa vida agora está no Gov. Tanto a pessoa jurídica como a pessoa física, está tudo registrado aí nessa senha Gov, né? Que tem os níveis, né? Nível bronze, prata ou ouro, mas só a pessoa mesma que ela vai poder realmente aumentar esse nível. Dizer que você é você mesmo. Que eu posso até criar uma senha Gov dessa para alguém, mas só aquela pessoa que vai realmente fazer a comprovação que ele é ele. Aí com isso eu vou ter acesso a outros serviços que é disponibilizado através dessa senha. E o outro site que Renata também citou aqui para a gente foi o site do Sebrae, que também tem vários cursos gratuitos. Tem como também a gente visualizar a praticidade da abertura do MEI e que também é incentivado, né, a gente acessar o site do Gov. Então, tudo detalhado também no site do Sebrae para ajudar, né, o empreendedor a se formalizar o mais rápido possível. Formalizar e não entrar nessa triste estatística, né, que várias e várias empresas até abrem, mas no decorrer de 1 ano, 2, fecham. Então, eu dispondo dessas ferramentas, realmente fazendo, estruturando bem o meu negócio, eu vou estar evitando entrar nessa estatística que ninguém quer. Ninguém vai decidir abrir uma empresa para querer fechar de imediato. Você deseja realmente prosperar. Você deseja que sua empresa cresça. E cresça a passos até longos, sem que demore tanto. Então, quando eu tenho conhecimento da melhor estratégia, da melhor maneira e das melhores ferramentas de como você vai empreender, eu vou estar saindo bem à frente dos meus concorrentes e dispondo do melhor e da melhor maneira, do melhor serviço, da melhor venda, do melhor atendimento. E também, Renata, tem uma dúvida também minha. Com relação ao MEI também, se tiver um espaço físico, né? A loja física, dando exemplo novamente aí que você falou da loja de roupas. Então, a loja de roupas, ela é obrigada também a ter o alvará? Ou por ser MEI, Sim, não é? Ele dispensa, mas o que é que acontece? Quando isso é de uma competência municipal, eu também tenho que seguir a legislação ali
me obrigam que você precisa ter, comprovar realmente naquele lugar, ter uma licença de corpo de bombeiro, como é que está oferecendo aquele tipo de serviço, para daí você, que são os órgãos que nos fiscalizam, né, fiscalizam as empresas, eles vão realmente verificar e ver se realmente aquele tipo de atividade pode funcionar ou não. Sem a dispensa, né, do certificado do Corpo de Bombeiro e sem o alvará. Chegou aqui uma mensagem no meu WhatsApp agora perguntando: Daniele, tem como saber se existe débitos em abertos no MEI? Sim, sim, sim. Essa consulta é até pública, porque se você tiver o CNPJ de... Deixa eu até entrar aqui, que eu vou virar a câmera e mostro aqui para vocês. No portal aqui do empreendedor, ele já... E também existe o aplicativo, que dispõe aí, dependendo se for Android, se for a plataforma aí do governo que tem MEI. Aí você já pode pesquisar aí no seu Play Store, dependendo qual seja o sistema operacional do seu celular, e baixar esse aplicativo, que lá você já vai ter acesso a todos os débitos em aberto, isso pelo celular, e também pode ser feito de maneira pelo computador. Aí vou estar dizendo aqui, emitir. Deixa eu entrar aqui. Aí qualquer um... Deixa eu... Ele vai estar aqui. Aí nessa plataforma aqui é Receita, www. Receita, Fazenda e Simples Nacional. Eu vou estar colocando aqui o CNPJ e ele já vai, de imediato, gerar qual vai ser, quais são, vai ter por ano o calendário e quais os meses. A partir do mês que é aberta aquela empresa, aí já começa a contar como contribuição ali. Aí a gente precisa ficar bem atento aí. E também evitar, não apenas deixar esses débitos lá, porque ele vai para a dívida ativa e vai ser cobrado ali judicialmente. Tem pessoas, infelizmente, que deixam esse problema ficar ali perdurado durante anos, que acaba que bloqueia até o saldo na conta bancária. Entendi. Então, é importante aí, pessoal, ficar atento, sempre, né, buscar aí ajuda de profissionais também, que tiver dúvidas. Tenham cuidado para não cair nesses sites, né, que são fakes, e até pegar seus dados, né, de mandar CPF e RG também, ter muito cuidado. Até, né, foi uma importante mudança no decorrer desse ano, que é a Lei de Proteção de Dados, né, que mudou o formato da razão social do MEI, que antes era, por exemplo, ANEL, aí tinha teus dados e o teu CPF. Para que essa informação não ficasse pública, aí justamente a gente precisa também ficar atento para fazer essa atualização lá no portal do empreendedor, de atualizar os dados aquelas empresas que já estavam abertas, elas precisam entrar no portal do empreendedor e fazer essa atualização. E as empresas, depois dessa legislação, elas já estão sendo abertas no formato realmente que a Lei de Proteção de Dados ela permite, que é sem vincular a minha razão social mais ao meu nome ou ao meu CPF. Foi ótimo, então, a mudança, né? Porque realmente a gente ficava numa situação de qualquer pessoa tendo só bastava o primeiro nome, né? Pesquisou na internet, estava ali todo o nosso histórico. Infelizmente, né? E acaba que esses sistemas de hack, eles aprimoram, né? Acaba que você fica cada dia mais eficiente. E nisso eles conseguem burlar os sistemas e ter acesso a essa informação, para daí até, infelizmente, conseguir empréstimo bancário, conseguir tantos e tantos prejuízos e danos àquela pessoa, né? Aquela pessoa lesada. Verdade. Que essa alteração ela está bem recente, foi agora dia 12/12/2022,
as empresas abertas, a partir desse período, elas já se adequam dentro dessa nova plataforma, que você vai pegar os dados, não vai vincular mais ao meu CPF e o meu nome em si. Ele vai ficar vinculado ao nome que vai já ser lançado assim que você abre a sua empresa. E Bom. Quem já tinha, né, anterior a essa data, é importante acessar, né, o portal do empreendedor e fazer essa atualização, que já vai fazer a alteração na sua razão social. E aí, assim, achei interessante porque eu tinha um MEI, e eu fechei, hoje eu tenho um SLU. E aí, observando também que até alterações que a gente precisava fazer, né, dentro da plataforma, precisava sair do bronze e ir para o prata. E há várias opções de a gente se identificar, e geralmente com a facial, ou até mesmo com a conta bancária, né, para evitar aí possíveis golpes e hackers também. Porque como você, com esse acesso, a gente consegue ter acesso a grandes a várias ferramentas e vários acessos confidenciais, né? Então tem que ser, o acesso ele precisa ser bem restrito, ou a pessoa, ou alguém de sua confiança, seu contador, ou alguém que responda realmente por você. Perguntas, podem ficar à vontade e mandar aqui no chat, que já estamos encerrando. Sim. E também, né, deixar aqui vocês o convite para quem ainda não segue Renata, seguir. O Instagram dela está sempre com muitas novidades, muitas informações, né, que são realmente para o nosso dia a dia, tanto para pessoa jurídica quanto pessoa física. Então sigam Renata, acompanhem. Sejam também de olho Me sigam e qualquer coisa mande aí. Tem aí no meu perfil também, tem um link do meu WhatsApp e outras formas de contato. Me mandem se sentirem a necessidade de alguma dúvida. Mas o importante é que a gente não peque por não saber. Isso aí, como a gente está com aquela empresa aberta, então já realmente formalizou o seu negócio, a gente precisa ficar a todo momento atento para que eu não seja mais esse que abra e deixe para lá. Não é assim. Não é assim que funciona. É o seu nome, a sua história, a sua empresa realmente que está em jogo. Exatamente. E lembrando que, mesmo que seja virtual, é a sua empresa, né? É a sua identidade ali jurídica, né? E eu até vou aproveitar o momento para falar também. As pessoas tenham cuidado com a forma que vai utilizar o seu Instagram jurídico, né? Que você está levando ali, não só você, mas várias pessoas, né, que compõem aí a sua empresa, de repente até mesmo a sua própria família que te auxilia. E a gente sempre visualiza assim, algumas empresas fazendo comentários, haters, né, na internet. Isso acaba prejudicando também a sua imagem. Então, é muito importante que a gente também tenha esse cuidado que temos no nosso perfil pessoal, que a gente também possa ter no jurídico, né? Independente de ser online. Para não ser responsabilizado aí por possíveis danos, né? E uma possível ação na justiça e você ter que arcar com as ações de indenização, seja o que for aí. Então, tudo isso que vem a onerar a nossa vida, é melhor a gente sempre evitar. E você conservar sempre, e bem, né, a visão que, infelizmente, uma coisa que conta, e conta positivamente e negativamente, é o comentário via internet, né? Quando eu pesquiso aquela razão social ali, quando eu pesquiso aquele CNPJ, e o que é que as pessoas têm a dizer a respeito disso? E isso conta muito com se realmente eu vou fechar aquele meu negócio, se realmente eu vou comprar, se realmente fulano diz e realmente cumpre com o que diz. Então, isso conta muito na hora de definir ali teu possível cliente, se ele fecha ou não contigo. E até o cuidado também, de acordo com o processo que levar, né, diante da situação, de ter ali os bens bloqueados também, os bens pessoais, né? E aí prejudicar toda a estrutura também familiar. E o prejuízo. E o transtorno também. Mas, infelizmente, a gente precisa ficar
atento, é importante para que a gente possa evitar esses pequenos e grandes problemas, né? Pequeno que, ao seu ver, parece não ser nada, mas perante a legislação tem prejuízos e grandes, para que justamente a legislação ela vai fazer uso disso para evitar que possíveis problemas desse venham a acontecer. Verdade. Renata, eu só tenho a agradecer a você por esse momento, né? Já deixar aí o convite em aberto para a próxima live. Com certeza, Com certeza. A gente vai estar entrando também aí nos próximos meses aí, e os meios de comunicação já estão batendo muito de frente disso, que é prepare-se, organize para seu imposto de renda. Então, a gente vai estar trazendo aí, um próximo ponto aí que a gente pode estar abordando, Daniele, é sobre o imposto de renda. Vamos então, E vamos marcar. até foi uma situação aí que todos os meios de comunicação estavam sempre dizendo, a partir de 2023, desculpa, as empresas, quem recebe um salário e meio já vai pagar imposto de renda. E em 2023, realmente, diante da tabela que a gente está, é nessas condições. Também deixar aqui o convite para vocês, né? Amanhã estarei na live com o psicólogo Eduardo Araújo e vamos falar sobre ansiedade, síndrome de Burnout, né? Uma síndrome que está chegando mais em evidência, né? Embora já sempre existiu, mas hoje ganhando maior evidência diante dos estresses, dos problemas que enfrentamos, principalmente nesses últimos 2 anos, né? Que foi o período de pandemia e que várias empresas aí burlavam também as questões trabalhistas, né? E aí a gente se encontra também amanhã para esse novo encontro aí, nova live sobre a síndrome de Burnout. Já adianto a vocês que vamos divulgar a próxima data com Renata, falando sobre os impostos de renda que tiveram essa mudança. Ótimo. Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. E podem contar comigo, assim, dita a possibilidade, estarei respondendo as perguntas. E tem situações aí que muitas pessoas eles nem querem abordar aqui no comentário aqui aberto, mas nos chamem aqui no privado que estaremos prontos para lhe atender. Verdade. Agradecer aqui o comentário de Rede Combate Câncer. Obrigada, Renata e Aniele, por trazer tantas informações importantes para nós. Nós ficamos felizes com o feedback, né? Com certeza, é um prazer imenso ter vocês aqui, a participação. Um beijo bem grande e contem conosco. Até a próxima, obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite, Renata. Boa noite. Um restinho de noite aí abençoado, um bom sono, um bom descanso aí para todos. Amém. Tchau. Tchau, tchau.